Aloildo Chaves é terapeuta, já trabalho com terapia desde o início dos anos 90, conhecido como Tatá. Então, Tatá é um apelido de infância, onde todos lá em casa é Tatá, bebê, neném, e eu sou o Tatá, né? Tenho formação em naturopatia pela Natural School of Nutrition, que é um curso que eu fiz na Inglaterra, coordenado pela naturopata chamada Barbara Rain, que é uma sumidade em naturopatia na Europa. Um grupo de amigos, né, montou um espaço chamado Caminho do Meio, aqui em Nova Friburgo, e nós começamos a trabalhar, né, com terapias alternativas. Então lá tinha médicos, homeopatas, tinha tarólogos, eu trabalhava com cromoterapia, tinha o pessoal do shiatsu, uma acupunturista. No início dos anos 90, eu acredito que em 92, né, Maria Bonita foi fundado, e toda a equipe do Caminho do Meio, que era esse espaço que nós fundamos lá em Nova Friburgo, foi absorvida aqui pelo Spa Maria Bonita. Na época, com 35 anos, e eu queria ter a experiência de morar fora do país. O curso de naturopatia foi Natural School of Nutrition. E alguns anos depois, na Ciências Biomédicas pela Universidade of East London, eu acabei conhecendo a Bryna Hildesson, que é essa tutora, e ela me levou para Cambridge, e a gente em Cambridge eu fiz o curso de microscopia do campo escuro, né, que lá na Inglaterra a gente chama de Life Blood Analysis, que é a análise do sangue escuro, né, que é um diagnóstico que a gente usa dentro da naturopatia. Sanctuary of Light é um espaço que fica em Streatham, e ele é coordenado pela naturopata chamada Marley Harris. É uma excelente tutora, né, é minha mestra, maior respeito, maior carinho por ela. Daí foi onde eu comecei a trabalhar com terapias alternativas lá na Inglaterra, e onde eu ministrei o curso de hidrocolonterapia. Logo depois eu fui a convite dela, eu fui conhecer o Beechcroft Retreat, esse retiro, onde ela faz o Liver Detox. Aí eu fiquei tão encantado com o programa de Liver Detox que eu quis me submeter ao programa. Queria muito aprender esse programa, do programa de detox, e fiquei 1 ano e meio mais ou menos com ela, trabalhando lá e aprendendo, trocando conhecimentos, né? E em 2004 para 2005 nós trouxemos o Liver Detox aqui no Brasil. Super Detox é o único programa que existe assim, que eu conheça, né? Possa ser que tenha outros, que não é do meu conhecimento, mas a gente pesquisa muito e viaja muito, que ele especificamente limpa o fígado, né? Ele tira a toxicidade do fígado, ele tira a esteatose hepática, ele chega até a eliminar cálculo biliar, né? Mas, além disso, ele dá uma desopilada nos rins, né? Ele purifica o sangue, ele tira metais pesados do sangue, ele limpa o sistema linfático, limpa completamente o intestino grosso e o melhor, ele consegue limpar aquelas vias de acesso que a gente não tem como, né, um órgão que a gente não tem como limpar, não tem como chegar até
por vias normais a gente não consegue chegar, que é o intestino delgado. Quando você limpa o intestino delgado, o que acontece? Você tem uma melhor absorção dos nutrientes, tudo volta a funcionar melhor. Né? O nutriente, né, quando a gente come um alimento ou toma uma medicina ortomolecular, né, ela vai conseguir permear as membranas, né, do intestino delgado, entra na corrente sanguínea e consegue atingir todas as células. Então, ela é um programa bem completo de desintoxicação. A alcalina é exatamente para poder fazer com que ela consiga permear as membranas e oxigenar as células sanguíneas. Né? Então, essa proeza de alcalinizar todo o corpo mais rapidamente. O enema, a gente coloca, são soluções, né? Pode fazer enema de café, chá de camomila, pode fazer enema de sulfato de magnésio, né? O que a gente usa no detox. E ele ajuda a limpar o intestino, tirar as toxicidades, vai limpando aos pouquinhos, né? E o enema de café, por exemplo, a gente consegue limpar aquela válvula chamada iliocecal, que é uma válvula que está ligada do intestino delgado com o intestino grosso, né? E você consegue, tem um flapzinho, você consegue limpar aquele canal, que é super importante, né? Que às vezes tem obstruções, excessos de toxicidades, excessos de fibras, né? Celulose, alimentos que a gente não mastiga direito e ficam grudados ali naquele canal, trazendo uma série ali de disfunções e infecção ali para aquela região, né? E o enema, ele ajuda, o enema de café, ele traz esse benefício de limpar esse canal. A hidrocolo já é uma limpeza mais completa, ela já vai mais profunda, mas normalmente são 30 litros de água passeando pelo colo e vai limpando aos pouquinhos, né? Não tem dor, né? Não tem um tratamento suave, né? É por gravidade, apesar de ser uma máquina, mas é um tratamento por gravidade, a máquina fica um pouco mais no alto, a pessoa fica deitada no meio e a saída está um pouco mais baixa, então o movimento da água vai por gravidade, né? E sendo que a água não distingue, manda tudo embora, as boas bactérias e as más bactérias. Então, quando você termina a hidrocolo, a gente faz a reposição dos lactobacilos, né, tomando os probióticos. A Curaquant é um colchão de ametista, né, que chama Biomate, desenvolvido pela NASA, com tecnologia NASA. Tem uma placa de infravermelhos, onde você se submetendo, o infravermelho ele é anti-inflamatório, então ajuda a trazer a cura, né, para o seu corpo, né, e tem uma placa de íons negativos, né, então tem, por exemplo, imagens que a gente faz da microscopia do campo escuro, do análise de sangue, onde as células do sangue estão muito agrupadinhas, muito próximas das outras, isso é falta de íons negativos. Então, quando a gente faz a cura quântica, você repõe esses íons negativos nas células sanguíneas, fazendo com que elas fiquem um pouco mais separadas e, com isso, o nosso corpo entra naquele processo homeostático. O Foot Detox é um aparelho que também é desenvolvido por médicos, né? E ele atua no princípio também de íons negativos, e sendo que a ação que solta ali na água tem a mesma frequência do fígado, rim e sistema linfático. Então a gente a pessoa submete coloca os pés naquela água bem quente, o mais quente possível, dilata os poros, entre esses íons negativos, né? E a partir daí, em contrapartida, vai mandando essas toxicidades embora, né? Normalmente é 30 minutos de tratamento, e quando termina, a pessoa tem que tomar bastante água, porque é só um start. Apesar de sair aquela água suja, aquela gordura, aquela sujeira toda, né, aí você pode sair mais. Então a pessoa tem que se hidratar bastante nas próximas 24, 48 horas, que o corpo continua eliminando. Então ajuda a tirar os metais pesados, tirar a toxicidade do fígado, tirar a toxicidade dos rins, né? Além da desinchar, tira inchaço também. A biorressonância é um aparelho também tecnologia russa, né, que eu já estou usando, já tem uns 2 anos já esse aparelho, e ele faz uma ressonância magnética, né? Só que ele coleta as informações através do córtex cerebral. Então a pessoa fica deitada e coloca o fone de ouvido, liga o computador, o software, e ele consegue captar essas informações de todas as células e órgãos do seu corpo, né?
Quando a pessoa está fora de frequência, alguma célula, algum órgão está fora de frequência, ele vai analisando, vai buscando, né, se a célula do fígado está com fora de frequência. Então ele vai até checar o DNA daquela célula. E daí a gente consegue, o próprio aparelho vai mandar a frequência correta para esse órgão. Quando a gente não consegue colocar, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente com hipotireoidismo, então já está instalado ali e a gente não consegue corrigir a frequência. O que eu faço? Um floral frequencial, floral que vai persistir, né, durante aquele período que a pessoa está sendo tratada, com aquela frequência, né, então a probabilidade de normalizar é muito mais fácil. O Rifer Machine é um aparelhinho também com tecnologia alemã, que é desenvolvido pelo médico chamado Dr. Royal Rifer. O Dr. Royal foi um dos grandes pesquisadores de todas as terapias, eletroterapia, essas terapias quânticas, né? Ele, na realidade, eu considero ele como o pai dessas terapias quânticas, né? E o Rifer é um aparelho que você tem mais de 2.000 doenças programadas ali naquele aparelho, né? Todos os tipos de câncer, né? Todos os tipos de doenças que você possa imaginar, né? E aqui no programa do SPA, no programa do Super Detox, a gente usa uma modalidade que se chama Detox, que é exatamente para poder corrigir a frequência dos fígado, dos rins, sistema linfático, pulmão e intestino. Quando você corrige a frequência desses órgãos, você consegue desintoxicar com muito mais facilidade. O mental é o visual, né? Porque, por exemplo, você está lá fazendo um programa desse, você vê que você consegue tirar, né, através dos enemas, através da hidrocólon, através do próprio semana, né, quantidade de detritos, de lixo que sai de dentro da gente é muito grande. Então isso dá um impacto mental muito grande. Isso faz com que a pessoa, o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, né? Então, isso é um processo até muito forte, né, que é impactante ali no mental das pessoas, despertar, né, para essa nova consciência, despertar para cuidar, né, e emocionalmente, né, tudo, quando você, por exemplo, assim, eu tenho vários clientes e pacientes que estão viciados em, né, carboidratos ou alimentação ou até remédio, fica naquele ciclo vicioso. Né? Então, quando você tira essa memória genética através de uma desintoxicação, é mais fácil o corpo entra naquele processo homeostático, que é o processo de equilíbrio. E com isso, né, melhora tudo. Né? Então, melhora a sua clareza de pensamentos, né? Tudo volta a funcionar melhor no seu organismo. E emocionalmente, isso traz um bem-estar muito grande, né, para todas as pessoas. Adoro cozinhar. Né, eu adoro quando eu vou para a Inglaterra, que tem espaço no trabalho, que tem trabalho lá de detox, eu vou fazer o detox. Quando não tem, eu vou para a cozinha. E eu amo, adoro, não me aventuro a fazer esses trabalhos aqui no Brasil, mas lá eu faço com muito prazer, sou muito bem reconhecido, né, e assim, é uma das minhas paixões mesmo, é cozinhar, né, e adoro viajar também, né, então pode ver que eu estou sempre por aí, qualquer parte do mundo, quando não tenho nada para fazer, eu pego a minha mochila e vou para qualquer lugarzinho aí para poder pegar um solzinho. Naturopata.